A França está em mais uma semifinal de Copa do Mundo, mas não deixe o placar de 2-0 enganar você, porque durante quase uma hora o Marrocos ainda estava vivo, estava sob pressão, defendia cada vez mais perto da própria área, quase não conseguia sair do seu campo, mas estava vivo, e então Kylian Mbappé fez o que os maiores jogadores fazem. Ele errou, esperou e depois destruiu o jogo. A França venceu o Marrocos por 2-0, mas isso não foi simplesmente uma vitória. Foram 90 minutos mostrando a diferença entre uma equipe muito boa e uma equipe que agora parece assustadoramente completa. O Marrocos entrou em campo carregando história. 4 anos antes, a França tinha encerrado sua incrível campanha na semifinal da Copa do Mundo. Desta vez, o Marrocos queria vingança. Mas desde os primeiros minutos, uma coisa ficou clara. A França não estava interessada em emoção, estava interessada em controle. Toda vez que o Marrocos tentava jogar para frente, a França pressionava. Toda vez que o Marrocos tentava respirar, outra camisa azul aparecia. O Marrocos queria atacar a França, mas rapidamente foi empurrado para trás, e isso mudou toda a partida. Em vez de perguntar como o Marrocos pode machucar a França, a pergunta passou a ser por quanto tempo o Marrocos consegue sobreviver. A França atacava pela esquerda, atacava pela direita. Michael Olise procurava espaço entre as linhas. Désiré Doué pressionava com agressividade. Ousmane Dembélé entrava por dentro. Mbappé continuava atacando o espaço nas costas da defesa marroquina. O plano do Marrocos era simples: ficar compacto, ter paciência, proteger o meio e confiar em Yassine Bounou. E durante muito tempo, Bounou fez esse plano parecer possível. Então veio o primeiro grande momento. Mbappé atacou a área. No sair, Mazraoui derrubou o francês. O árbitro apontou para a marca do pênalti. Aquele deveria ser o momento em que a França assumiria o controle. Mas de repente tudo parou. A revisão do VAR demorou. Mbappé teve que esperar, a pressão aumentou, todo o estádio observava, finalmente ele partiu para a cobrança e Bounou defendeu. O goleiro marroquino acertou o canto e parou o chute rasteiro de Mbappé. Por um segundo parecia que a história estava mudando, a superestrela tinha falhado, o azarão tinha sobrevivido. E de repente o Marrocos tinha algo perigoso, confiança. Nas redes sociais a reação imediatamente se concentrou na longa espera antes da cobrança. Mas dentro do estádio só uma coisa importava. Ainda estava 0-0 e foi aí que essa partida ficou fascinante, porque a França não entrou em pânico, nada de chutes desesperados, nada de colapso emocional, nada de frustração. Apenas voltou ao trabalho. Talvez essa tenha sido a coisa mais impressionante sobre a França. Bounou continuava fazendo defesas. A França continuava chegando. Lucas Digne acertou o travessão com um chute forte antes do intervalo. E o Marrocos quase não conseguia criar perigo do outro lado. A França passou o primeiro tempo empurrando, pressionando e fazendo o Marrocos correr. O placar dizia 0-0. Mas a partida não parecia 0-0. Parecia uma parede começando lentamente a rachar. E então chegou o minuto 60. Esse foi o momento. Uma bola solta caiu para Mbappé dentro da área. O ângulo não era perfeito. O espaço não estava limpo. Havia um defensor na frente dele. Para a maioria dos jogadores, aquilo quase nem seria uma chance. Para Mbappé foi o suficiente. Um olhar, um chute. A bola passou ao lado do defensor e entrou junto à trave. Bounou não podia fazer nada. Essa foi a diferença. O Marrocos tinha defendido durante uma hora, tinha sobrevivido ao pênalti, tinha sobrevivido às defesas, tinha sobrevivido ao travessão, mas não conseguiu sobreviver ao talento puro. Mbappé tinha errado de 12 passos. Depois marcou em uma situação que parecia muito mais difícil. Foi por isso que esse gol pareceu tão cruel. O Marrocos tinha feito quase tudo certo defensivamente e ainda assim não foi suficiente. E antes que pudesse se recuperar, a França atacou novamente, apenas 6 minutos depois. Mbappé recebeu a bola e ajudou a criar o espaço. Seu movimento arrastou os defensores. E de repente Dembélé encontrou a brecha, chute rasteiro, canto do gol. 2 gols em 6 minutos. Fim de jogo. O segundo gol contou a verdadeira história da França. Todo mundo olha para Mbappé, todo mundo teme Mbappé. E esse medo cria espaço para outro jogador. O Marrocos passou uma hora protegendo-se de uma ameaça atrás da outra.
Quando foi obrigado a se abrir, a França ficou ainda mais perigosa. Esse é o pesadelo. Para Mbappé e Dembélé aparece. Para Dembélé e Olise pode criar. Proteja as pontas e a França ataca pelo meio. Não existe resposta fácil. O Marrocos, para seu crédito, não parou de lutar, mas no ataque nunca encontrou realmente uma solução. A ausência de Ismael Saibari fez falta. Brahim Dias ficou isolado por longos períodos. Achraf Hakimi não conseguiu atacar livremente porque a França continuava empurrando o Marrocos para trás. E esse é o ponto tático principal. A França não venceu o Marrocos apenas com gols. Venceu também pelo desgaste. Fez o Marrocos defender. Fez o Marrocos perseguir. Fez o Marrocos correr. Didier Deschamps explicou perfeitamente depois do jogo. A França empurrou o Marrocos para trás, sufocou a equipe e obrigou seus jogadores a gastar energia até que os espaços finalmente aparecessem. Quando Mbappé marcou, o Marrocos não estava apenas defendendo uma partida de futebol. Estava tentando sobreviver a ondas de ataque. E quando o primeiro gol saiu, a estrutura desmoronou. O Marrocos só conseguiu finalizar no alvo aos 84 minutos. Pense nisso, uma quartas de final de Copa do Mundo, uma equipe lutando por outra semifinal histórica. E durante quase toda a partida, a França não deu praticamente nada. Isso não é apenas qualidade ofensiva, isso é domínio. E agora olhe para Mbappé. Ele perdeu um pênalti em uma quartas de final de Copa do Mundo. Alguns jogadores desaparecem depois disso. Ele respondeu com um gol e uma assistência. Seu gol foi o 20º dele na história das Copas do Mundo. Ele chegou a 8 gols neste torneio e a França alcançou uma terceira semifinal consecutiva de Copa do Mundo. Essa é a parte assustadora. Essa equipe não está sobrevivendo. Essa equipe está controlando as partidas. A França agora não sofreu gols em nenhum dos 3 jogos do mata-mata. Não ficou atrás no placar em nenhum momento deste torneio. E quando os adversários finalmente começam a acreditar que podem sobreviver, a França encontra outra maneira de machucá-los. O Marrocos sai decepcionado e tem razão para isso. Queria vingança. Mas novamente a mesma seleção acabou com seu sonho. Mesmo assim, o Marrocos também deve sair respeitado. Obrigou a França a esperar. Obrigou Mbappé a se recuperar de um fracasso. E Bono deu esperança quando quase ninguém mais conseguia. Mas no final, essa partida se resumiu a uma verdade brutal. O Marrocos precisava que quase tudo desse certo. A França precisou de apenas 6 minutos. Essa é a diferença entre resistência e poder. O placar final foi França 2, Marrocos 0. Mbappé errou, Mbappé respondeu. Dembélé terminou o trabalho e a França agora está a uma vitória de disputar sua terceira final consecutiva de Copa do Mundo. A pergunta já não é se a França pode vencer este torneio. A pergunta é simples: quem realmente pode pará-la?